Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Olá minhas amadas, uma boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Compartilhe com suas amigas, vamos ter um momento hoje. Hoje eu vou fazer a live diferente. Hoje eu vou fazer uma live diferente. Hoje eu vou abrir o meu coração para você. E enquanto nossas amigas vão chegando, olha que canção linda. Da onde é que vocês são? Tá frio aí, pessoal? Gente, aqui em Caxias tá frio demais. Misericórdia, Jesus. Compartilhe com suas amigas que hoje nós vamos fazer uma live diferente. Olha só, você tá assim? Me arrancar do velho, quero viver o novo. Minha origem pra eu ser do céu de novo. Me arrancar do velho. Quantas coisas, né? A gente entra em caminhos achando que é o caminho certo. E acabamos entrando por um caminho que nós nos trancamos, nos paralisamos. Mas hoje você pode compreender que ainda há tempo. Os propósitos que Deus tem na sua vida não se acabaram, não se findaram. Olha só que lindo. O que você quer ser amanhã? Pergunte aí para você mesmo. Daqui uns 4, 5 anos, aonde você quer estar? E se você está caminhando da maneira que você está, será que você vai alcançar o teu propósito? Medite aí com você mesmo. Reflita em você mesmo. Se daqui a 4, 5 anos você vai estar da maneira que você almeja estar, se você continuar como você está hoje. Eu tive que fazer uma grande mudança na minha vida. Quando eu entendi que quando eu estava no caminho em que Deus não queria que eu estivesse, que não era o propósito dele, que ele queria mudar os planos dele na minha vida, começar um novo ciclo na minha vida, aí tudo começou a fazer sentido. E hoje eu quero compartilhar aqui com você um pouquinho da minha história. Fique aqui comigo, compartilhe com suas amigas, que eu quero compartilhar com você. Hoje eu vim abrir o meu coração para você e te mostrar e falar, conversar aqui com você como a psicanálise chegou na minha vida. Saiba que Deus, ele nunca desperdiça a tua dor. Ele usa a tua dor como um propósito para você chegar aonde Ele quer te colocar. Você sabia disso? Ah, Juliana, eu estou passando por um momento difícil de dor, de sofrimento. Mas eu quero te dizer que toda dor, todo sofrimento que você possa estar passando hoje pode ser um grande início de um novo ciclo na tua vida e você nem está entendendo. Porque Deus transforma a tua dor em força. E acaba que isso te traz a levar até a sua missão, aonde Deus quer levar você. Faz sentido para você? Tem acontecido isso na sua vida? Então, neste momento, eu quero, de início, fazer uma oração com você.
vamos fazer essa live hoje diferente. Vamos iniciar essa live com uma oração. E eu convido a você para ficar aqui comigo. Amém? Senhor, eu entrego a Ti, Pai, esta live de hoje. Que esta live seja de cura para quem vai estar aqui comigo e para quem vai ouvir logo depois, quando ela ficar gravada. Que cada mulher aqui venha a ser alcançada, cada pessoa aqui venha a ser alcançada. E não pela minha voz, Senhor, mas que venha a ser alcançada pela Tua presença, Espírito Santo. Que em cada lar que a minha voz entrar, a Tua presença se faça real neste lugar. Que a Tua presença entre neste lar, Senhor. Você sabe, Senhor, o que as pessoas estão precisando, buscando, batendo na porta da graça. E que hoje, através desta live, venham virar chaves nas suas memórias para que elas possam entender que a dor não é só uma dor, mas tem um propósito para chegar nas promessas em que o Senhor quer nos levar. Pai, no Teu nome, Senhor, alcança cada vida que aqui vai estar ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, que bom você estar aqui comigo. Hoje, então, eu não vim aqui para ensinar você. Hoje eu vim aqui não só para, sendo claro, uma live terapia, mas sempre eu tenho trazido autoconhecimento, eu sempre tenho trazido conhecimentos para você colocar em prática na sua vida. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero vir aqui testemunhar para você. Porque só quem vive traumas, feridas emocionais, entende o que é ter uma alma engessada. Você já ouviu disso? Eu tinha minha alma engessada e não sabia. Você que está aqui comigo, você sabia que você pode estar com a sua alma gemada e você nem se deu conta disso? Só que se você ficar até o final dessa live aqui comigo, você vai ter grandes viradas de chave aqui hoje. E você vai entender que se a sua alma está engessada por traumas, por feridas, como a minha estava, eu quero te dizer que assim como Jesus me libertou das algemas, das correntes, do gesso que me deixava algemada e trancada, assim como ele me libertou, que o Senhor hoje possa libertar a você também, para você ter esse entendimento que a dor que você pode estar passando não é um fracasso, mas pode estar te ensinando muitas coisas. Então, no caminhar da minha vida, né, sou de Santa Catarina, morava em Navegantes, hoje estou morando em Caxias do Sul. Já vai fazer 3 anos, que rápido que está passando, né? Só que teve um momento da minha vida lá atrás, quando eu entrei num luto. Luto não significa só um luto de uma pessoa amiga, de um pai que falece, uma perca de uma pessoa que falece. Há também lutos de casamentos que se acabam, de uma empresa que você tinha nas mãos e faliu, é um luto. De um emprego que você trabalhava e você gostava muito de estar naquele ambiente, de repente você foi chamada no RH e mandaram você embora. É um luto e isso precisa ser tratado. Então, quando eu estava ali na minha fase de luto, houve um dia que alguém chegou na minha vida usada por Deus. A psicanalista Simone de Oliveira. Uma pessoa que foi usada por Deus
para mostrar o caminho em que eu tinha que seguir. Eu achava que eu estava vivendo, eu achava que eu estava numa melhor fase, né? Mas eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Por fora eu estava forte, por fora eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava em pedaços. E muitas pessoas falavam assim: nossa, Ju, como você está diferente. Sim, eu mudei bastante naquela fase do luto. Só que ainda assim não era a Juliana que realmente era para ser. Ali ainda eu estava algemada. E quero te dizer que quando eu fui debatida, encontrada com a minha terapeuta, ela chegou na minha vida como um dia qualquer e jamais eu esperava aquele convite em que ela chegou na minha vida e disse: Ju, eu estou fazendo psicanálise e você aceita ser a minha paciente? Nossa, eu olhei para ela e disse assim: como que isso funciona? E daí ela falou para mim, bem prático, Ju. Eu posso ir na sua casa, ou então a gente marca em algum lugar, ou por telefone. E ali a gente começou. Ela foi na minha casa e ali ela começou a fazer as perguntas necessárias e comecei a abrir o meu coração para ela. Olha que maravilhoso, e não é fácil, viu? Tenho dizer que só faz terapia quem é corajoso, e é verdade, porque mexer nas suas feridas não é para todo mundo, não. Na realidade, todo mundo tem esse direito e deveria de fazer terapia. Mas pela resistência de não querer mexer naquilo que dói, acaba as pessoas que fogem, ou ficam resistentes, ou dizem: não, eu não preciso disso não. O que passou, passou, tá lá atrás, eu já esqueci, já perdoei, já passou. Ai, é muito engraçado, né? A gente tem que rir, porque eu ria, mas por dentro eu chorava. Estava engessada. E aqui alguém de vocês já passou por isso? Ou está passando por isso? Ou quem sabe você está sendo confrontada agora quando eu falo que tem que ter coragem para fazer terapia. Então tem uma frase que eu carrego e eu até marquei aqui, que Deus não desperdiça a tua dor. Ele transforma as suas feridas em missão. E foi isso que ele fez comigo. E você sabia que ele quer fazer com você também? Ele não desperdiça a tua dor. Quando algo acontece na tua vida, uma dor acontece, uma ferida, uma rejeição, um abandono, uma decepção, uma traição, aquilo que te fez chorar, aquilo que te fez desabar, aquilo que tirou suas forças, que mexeu com o teu psicólogo, que mexeu com o teu sistema nervoso. Não significa que Deus te esqueceu. Não, muito pelo contrário. Ele permite nós passar por dores. Só que ele não faz esse tempo de dores se desperdiçar na nossa vida. Ele aproveita esse momento para que ele venha nos moldar. Isso mesmo. Ele nos confronta em meio à dor, você sabia? Porque ele quer te dar uma grande lição, ele quer te mostrar algo, ele quer te mostrar que entrar numa guerra e sair com a marca da guerra não é sinal de fraqueza. É sinal de que você venceu. É sinal de que você guerreou e venceu, passou.
E assim como você, assim como eu, Deus não desperdiçou nenhum dos momentos em que eu passei por dores. E assim Ele quer fazer na sua vida também. E quando eu tive então o encontro da psicanálise, foi quando eu fui, sendo atendida. E conforme eu ia sendo atendida, conforme a minha terapeuta ia passando os exercícios para me fazer, vou falar um segredo aqui que as minhas pacientes não escutem. Mas eu levei quase um mês para ter a coragem de fazer o exercício do espelho. Elas que não escutem isso, que eu cobro isso delas. Mas, falando sério, não é fácil quando a gente começa a se olhar no espelho. Mas não é numa forma automática, não, sabe? Boa noite, minha preciosa, seja bem-vinda na paz do Senhor Jesus. Quando a gente se depara diante de nós mesmos, assim como eu estou aqui, vocês estão olhando para mim e eu estou olhando para mim aqui na live. É como se eu estivesse na frente do meu espelho, me olhando aos olhos e começando a olhar no fundo da minha alma. E quando a gente começa a fazer o exercício do espelho, que eu chamo de exercício do amor próprio, que não tem remédios, não tem nada que faça você se amar, se valorizar, se conectar com você mesmo, com a tua essência, com a tua história, sem se você olhar aí no espelho. Então, quando a minha terapeuta me deu esse exercício, ela diz: Ju, bota no papelzinho lá, pendura no espelho. Para quem já viu, eu já até postei no Instagram essa foto. E isso faz uns 6 anos. Ali entre a época da pandemia, foi a época que tudo começou a mudar aqui na minha vida. Então, quando ela disse para mim: Ju, eu quero que tu faça esse exercício todos os dias. E eu escrevi. E quem diz que eu colei no espelho? Eu não tinha a coragem de me olhar nos olhos e declarar aquelas palavras ali para mim. Porque o primeiro dia que eu fui fazer, me doeu tanto. Me doeu tanto quando eu fui falar que eu era forte, que eu era filha de um Deus maravilhoso, que eu era aquilo que Deus queria e não o que os outros tinham me falado. Eu não conseguia me olhar nos olhos e falar para mim aquelas palavras simples, mas eu não conseguia. Eu não conseguia me olhar nos olhos e dizer: Juliana, você é linda. Juliana, você é um propósito de Deus. Juliana, eu te peço perdão, eu não conseguia fazer isso. E ela me mandava mensagem: Ju, já fez exercício? Eu esqueci. Que nada, não tinha força não. Eu não tinha força de me encarar. E você que está aqui comigo, você já experimentou fazer esse exercício? Fala aqui para mim. Comente aqui no chat para mim. Você já fez esse exercício? E aí? Compartilhe aqui comigo como é que foi quando você foi fazer. Então os dias foram passando e ela foi me cobrando e ela foi me cobrando até que um dia ela disse assim: Ju, eu quero que você me mande uma foto sua na frente do espelho com os dizeres pendurados lá, como prova que você fez o exercício. Agora não tinha mais escape. E aí? Não tinha mais escape. Então fui lá e escrevi no papel as palavras que ela me falou, colei lá no espelho. Se eu lembrar, eu vou postar nos stories para vocês verem depois. Colei no espelho, bati a foto, mandei para ela.
E eu falei para mim mesmo, eu não vou mais fugir, eu decido encarar. Vai doer, mas eu vou encarar. E ali eu comecei. Ai, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu berrava, tinha dia que eu só me olhava. Tem dia que eu não tinha vontade de chorar, mas quando eu falava aquelas palavras, a lágrima corria. Eu não estava chorando, mas as lágrimas corriam. E eu fui entendendo que a partir daquele dia que eu comecei a fazer o exercício, o meu olhar começou a ficar diferente ao meu favor. Eu comecei a me olhar diferente. Eu comecei não a me achar a última do pacotinho. Não é isso, não levem para esse lado. É que eu comecei a me olhar diferente. Porque as pessoas chegavam para mim e falavam que, Ju, tu é isso, tu és aquilo outro, mas eu não vi aquilo. Por quê? Porque quando eu me olhava no espelho antes, eu só via dor, eu só via desespero, eu só via um caso perdido, eu só via uma decepção, porque eu me culpava pela minha história. A minha história me causava dor quando eu olhava, me causava dor quando pensava na minha infância, me causava dor quando eu decidi em sair de casa, me causava dor, me causava vergonha e me doía por ter decepcionado os meus pais, me doía por ter, vamos dizer, tirado sonhos dos meus pais se concluir. E eu não gostava de olhar para mim, porque quando eu me olhava, eu me lembrava de tudo que eu tinha feito. Uma amiga aqui nossa falou assim, ó, é difícil, mas vale a pena. Ah, minha preciosa, é difícil, mas vale a pena, viu? Tem uma amiga aqui que faz o exercício. Então, voltando aqui, eu comecei a fazer, fui me encarando. E até que um dia ela disse assim, Ju, você sabia que você é costureira, mas não foi para isso que Deus te chamou? Daí eu disse assim, para o que ele me chamou? Porque na época eu era dirigente do círculo de oração, eu sempre fui de aconselhar, de abraçar, de chorar junto. Se eu não tinha palavra, mas eu chorava junto com as irmãs. Quando chegava uma irmã para mim e disse, Ju, eu tô com problema no meu casamento, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer a campanha. Ah, Ju, meu filho, assim, vamos orar, vamos crer. Ai, que saudade de eu subir, né, lá onde eu morava, lá em Balneário Camboriú, perto. Eu morava em Navegantes, mas Balneário Camboriú é bem pertinho. E daí eu fazia sempre com as irmãs uma campanha da carta para Deus. E daí elas escreviam a sua carta e nós fazíamos algumas semanas de oração. E daí para nós finalizar a gente subia lá na cabana de oração que fala lá em Balneário Camboriú. É 200 e pouca degraus para chegar lá. Mas é um lugar maravilhoso. Aquelas árvores, aquele lugar de paz. Tenho saudade da época que eu ia lá com as minhas amadas irmãs lá. Então, quando a gente levava, depois a gente só via os testemunhos, né? Os casamentos sendo restituídos, os filhos se erguendo, saindo das drogas. Quantos e quantos testemunhos tivemos ali para a honra e glória do Senhor. E foram 18 anos ali na frente do círculo de oração. E a minha terapeuta falou, Ju, tu tens um chamado muito lindo de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas. E quando você está no seu ateliê de costura, você já está sendo uma terapeuta para aquelas vidas que vão lá.
E quando ela me falou isso, me lembrei do que quando minhas clientes da costura iam lá e diziam: Ju, hoje eu não tenho nada para trazer, para arrumar, para comprar, eu só quero sentar e você me ouvir. Eu lembrei de uma cliente minha que chegou e falou assim para mim, e eu lembrei do dia que ela me disse que eu tinha um chamado de cuidar de pessoas. Daí ela disse assim: Ju, termina os teus estudos. Ai, já tô velha para terminar de estudar. Velha, não tá velha não, eu tinha 36, 37 anos na época. Não tá velha não, vamos estudar. E ali então me encorajei e fui estudar. Terminei o EJA, que caiu bem na época da pandemia, então foi tudo online, foi benção, me ajudou mais ainda. E com aquilo ali, então, eu me ingressei em fazer a psicanálise. Coisa que jamais imaginava de eu fazer. Daí eu me lembrei, em um dos exercícios com a terapeuta, ela disse assim: Ju, o que tu sonhava quando tu era pequena? Daí eu disse assim, eu sempre falava que eu queria ser psicóloga. Mas eu nem sabia, sabe, o que significava, é que eu achava um nome lindo, psicóloga. Eu não sabia o que significava. Mas quando eu ouvi aquela palavra, eu me apaixonava por ela. E eu dizia: quando eu crescer, eu vou ser psicóloga. Só que, com o passar do tempo, ela me atendendo, então, ela disse assim: Ju, seja psicanalista. Sendo psicanalista, você vai analisar a alma das pessoas que vieram até a você, que estão feridas. Então ali eu ingressei e comecei a estudar. E cada aula era um confronto. Eu estudei no Instituto Fazendo a Diferença, da doutora Ângela Cirino. Para quem não conhece, hoje até sou líder de caravana ali do Instituto Fazendo a Diferença, que mês que vem, faltando um mesinho hoje, estaremos ali em São Paulo para passarmos dias maravilhosos ali e também junto estando levando ali a caravana, da onde eu cuido com pessoas que estarão fazendo a formatura também de psicanálise. Ano passado foi a minha, né? Eu só me formei, mas eu já peguei meu certificado já desde 2022. Então, voltando aqui, quando ela falou para mim: Ju, você tem um grande chamado de ser psicanalista. E comecei a estudar, e cada aula ali com a doutora Ângela, com os outros professores, aquilo ali ia me confrontando cada vez mais. E as aulas se tornou minha terapia também. E em meio ao percurso, acabei que conheci o meu esposo, que hoje sou casada com ele, Josias Lima. E no meio de toda a trajetória ali, né, fui terminar o curso aqui em Caxias do Sul, quando eu já estava iniciando os estágios. Quando eu finalizei, peguei o certificado, que eu achei: agora eu vou cumprir com o meu chamado. Não foi assim, não. Eu me travei e comecei a dizer: não, eu acho que eu dei um tiro no pé. Eu acho que não é o chamado que Deus quer para minha vida. Eu acho que me emocionei, eu acho que não é para mim isso não. E estava quase já indo para Santa Catarina buscar as minhas máquinas e voltar a ser costureira. Mas um belo dia eu encontrei, mexendo lá no Instagram, bem assim, desanimada, encontrei a Carla Guimarães, que dá aula também de Você é Única.
entrei numa jornada em que ela estava oferecendo. E ali eu me ingressei. E ali ela começou a trabalhar comigo. Ela começou a ser a minha mentora. E ela começou a me guiar pelo caminho aonde eu estava parada. E um dia ela disse assim: Ju, você tá tendo paciente? Daí eu disse: não. Por que não? Se você sabe falar bem, se você tem um bom conhecimento, o que está acontecendo? Daí eu disse para ela: também não sei. Daí ela fez uma pergunta para mim. Olha só a pergunta que ela me fez. Ela falou assim: Ju, você perdoou, você passou pelo processo do perdoar as pessoas em que te machucaram, te decepcionaram, te ofenderam? E daí eu disse assim: sim, perdoei, claro que perdoei. Daí ela fez uma pergunta para mim: e você se perdoou? Gente, quando ela fez aquela pergunta para mim, foi como se ela tivesse enfiado assim uma faca torcida e puxado, sabe? Chorei tanto que eu não tinha parado para falar para mim mesma: me perdoa, Juliana, eu te peço perdão. Não. Sabe por quê? Eu fugia desse detalhe, porque eu não gostava de olhar para minha história. E daí eu dizia para ela assim: como, Carla, que eu vou cuidar de pessoas com a história que eu tenho? Como, Carla, que eu vou cuidar de mulheres com seus casamentos frustrados se eu não conseguir resolver o meu casamento, o meu primeiro casamento? Como que eu vou poder ajudar pessoas? E daí ela falou para mim: Ju, você está olhando para sua história com dor, mas eu que estou pelo lado de fora, eu estou olhando como um propósito na sua vida. Daí eu disse para ela: Carla, então me ajuda a olhar também para minha história como um propósito. Daí ela falou assim: Ju, começa a transformar as tuas dores. Olha só o que ela me disse, e tome para você também. Comece a pegar as suas dores, de tudo que você passou até hoje, como escada. Como assim, Carla, como escada? Como escada. Comece a subir um degrau de cada dor. E não olhe como dor, olhe como degrau. Degrau, degrau, aceitando, reconhecendo, aceitando, reconhecendo, aceitando que é a tua história e reconhecendo que você não pode abandonar ela, aceitando que você passou lá atrás e reconhecendo que vai ser a bagagem que você vai levar, mas não pode ser uma bagagem pesada, tem que ser uma bagagem de honra. E eu comecei a entender. Uma amada que falou: coisa linda é amar o que fazemos e fazer o que amamos. Isso se chama viver o propósito. E isso, minha linda, que lindo, é desse jeito mesmo, minha amada. Quando eu comecei a entender e viver o propósito. Só que para eu chegar no propósito, eu tive que enfrentar os processos. E ali ela começou a trabalhar, e eu comecei a me encarar e dizer: Juliana, eu te peço perdão por te julgar tanto. Juliana, eu te peço perdão por demorar a entender que você mora aqui dentro de mim e que você é a minha história e que eu tenho que cuidar de você e que eu tenho que dar para ti o que você não recebeu lá atrás, e tá tudo bem.
E ali eu comecei a trabalhar comigo. E para honra e glória do Senhor, eu comecei a subir os degraus, a aceitar a minha história. E eu quero te dizer um segredo. Não tem como você chegar no teu objetivo, no teu sonho que você busca, sem você levar a tua história junto. Sem você levar a tua história e não escondendo, não colocando um pano por cima assim, ó, escondendo. Não. É mostrar as cicatrizes mesmo. E não, porque cicatrizes não significam fracasso. Suas cicatrizes te mostram que você passou por uma guerra. Mas se você está olhando a cicatriz, é porque você sobreviveu. Você já pensou nisso? Obrigada, alguém que falou parabéns pela trajetória. Obrigada, Deus abençoe. Então assim, ó, não tenha vergonha de mostrar as suas cicatrizes. Não tenha vergonha da sua história. Ah, Ju, mas a minha história foi muito triste, eu fui abusada, eu fui abandonada, e daí? É a tua história. Mas Ju, como é que eu vou falar da minha história? Falando. Porque o que você sobreviveu, tem pessoas vindo atrás de você, passando pelo que você passou. E você falando que você sobreviveu, você estará ajudando muitas pessoas que estão vindo atrás de ti. E isso mudou o meu pensamento sobre a minha história. Então eu quero dizer para você que está aqui comigo, não tenha vergonha da tua história. Não tenha vergonha se você traiu ou foi traída. Não tenha vergonha se você abusou ou foi abusado. Não tenha vergonha se você foi roubado ou roubou. Vergonha é você não se encarar, não decidir se erguer, não decidir se curar, não decidir dizer é a minha história. Isso é vergonha. Eu custei aprender, mas eu aprendi, por isso que eu estou aqui hoje. E eu estava me questionando o que eu vou falar hoje, Senhor, na live, e o Senhor me conectou à tua história. Porque a tua história vai direcionar a muitas pessoas que estão paralisadas por não querer levar a história delas junto, por não querer deixar a sua cicatriz aparecer, porque acham que é feio mostrar a cicatriz de cada batalha vencida. Pois eu quero que você saia dessa live hoje, sabendo que você não é fraca ou fraco porque você tem uma cicatriz. Não. Saiba que você venceu. Então eu quero dizer assim, ó, que se você sente que Deus tá te chamando para romper com o seu passado, eu quero te dizer que hoje é o momento. Hoje é a sua hora. Ouve o meu momento. Por isso que eu estou aqui. E eu vou ter o prazer de poder caminhar com você, de poder ajudar você a vencer este caminho de aceitação da tua história. Saiba que a cura, ela é um processo, mas com a direção certa, o milagre acontece. Quando você se posiciona, quando você tem pessoas certas no teu caminho e você deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, não tem o que não avance, não tem o que não prospere, não tem o que não cure, não tem onde milagre não aconteça. Então eu quero dizer para você que dentro de você há um poder, e esse poder se chama aceitação. Aceitar a tua história. E eu quero compartilhar com você que
Lá em Isaías, no capítulo 61:1, fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor nos unge para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, Ju, você já está assim toda curada no processo? Não, eu tenho coisas para ser curada. Esses dias uma paciente falou assim para mim, Ju, quando é que eu vou saber que eu tô 100% curada? Daí eu disse assim, filha, o dia que tu tiver 100% curado, tu vai pro céu. E ela olhou para mim e começou a rir, mas... Ju, eu não tinha pensado nisso. Claro, minha filha, pois se você vai ficar 100% curada, você vai ficar perfeita. E você ficando perfeita, você não vai ficar no mundo imperfeito com pessoas imperfeitas. Faz sentido para você? Então, eu digo que quando nós chegarmos na nossa estatura de perfeição, papai vem nos buscar. E qual é o teu alvo? É o céu, o meu é o céu. E o seu, qual é o seu alvo? Então eu quero te dizer assim, ó, que diante de tudo que eu já passei, diante de tudo que eu já vivenciei, diante de tudo que eu já consegui cicatrizar, e estou no processo da cura, mas diante ao que já consegui vencer, eu quero te dizer que estou aqui para poder também te ajudar, para também poder te auxiliar. Então, quando eu fiz a formação de psicanálise e depois de mentoria cristã, eu entendi que não foi só uma formação, foi um encontro real que eu tive com Deus, porque Ele me mostrou a minha verdadeira identidade dele, de filha amada, filha perdoada, filha curada. E que eu podia acessar as minhas raízes. E que muitas mulheres, através de quando nós somos curadas, elas conseguem também acessar as raízes dela para serem curadas. Faz sentido para você? Você que está aqui comigo? Então eu quero dizer assim para você que é a minha profissão, mas antes de ser a minha profissão, é o meu chamado, que eu aceitei o chamado do Senhor. Então, quando eu estava naquele processo ali com a Carla, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu aceito a minha história. Eu perdoo a minha história. Eu me perdoo. Eu aceito. Eu reconheço. Que eu digo que são os degraus, né? Aceitação, reconhecimento e depois o perdão. E quando você passa por esses 3 processos, aí você vai para o autoconhecimento. Aí você vai começar a se autoconhecer. E quando você começa a se autoconhecer, é onde você chega no propósito. Então eu disse para o Senhor, Pai, eu aceito esse chamado, esse compromisso de cuidar de almas machucadas, aonde o Senhor já me curou, para eu poder levar cura. Só que eu faço um propósito contigo, Senhor, que o Senhor me traga as almas machucadas. Quando eu fiz isso, eu comecei a ter paciência. E sempre está chegando, todo dia está chegando um diferente. E é tão interessante que quando os pacientes começam a falar suas histórias, parece que elas estão contando a minha história. E hoje, então, eu entendo que a minha história, eu tenho mesmo que aceitar ela, porque ela foi a minha faculdade. Porque a minha história teve abandono, rejeição, teve humilhação, injustiça, teve abuso, traição, tantas e tantas outras feridas emocionais.
E quando elas começam ali a falar, eu sei a dor que elas estão passando, porque eu já passei no caminho em que elas estão. Faz sentido para você? Aqui tô vendo aqui que tem algumas psicanalistas aqui comigo, que elas também aceitaram esse chamado de cuidar de almas feridas, almas doloridas. Quando elas compreendem que elas precisam aceitar a história delas, se perdoar quem machucou, elas conseguem entender o propósito em que Deus entregou na vida delas, como o Senhor entregou na minha vida, de poder cuidar de almas que não são minhas, mas são do Senhor. E quando eu tive esse entendimento e o Senhor começou a me trazer mulheres, jovens, crianças, homens, muitas esposas que os esposos estão vendo diferença nela e estão vindo também querer resignificar as suas histórias. Paz do Senhor, minha linda, Deus abençoe, que bom te ver aqui. Então, quando nós temos esse encontro com o chamado de Deus e entender que a minha e a tua história faz parte de todo o processo, eu quero dizer para vocês assim, ó, que se torna leve e você para de carregar a tua história como um fardo, como um peso. Então eu digo para ti que eu cobro pelo meu trabalho, mas antes de ser um trabalho, antes de ser uma profissão, é um lugar onde que eu torno de obediência àquilo que Deus me chamou para fazer. E que a mentoria é um lugar de cura. A mentoria é um lugar de reconstrução, de nascimento de uma nova identidade. Que foi assim que Deus fez na minha vida. Foi assim que aconteceu na minha vida. E que você permita isso acontecer na sua vida também. Eu estou projetando algo aí pela frente e eu vou ter muita alegria de ver vocês comigo. Algo em que vai fazer vocês desbravar. Quem sabe tem alguma terapeuta aqui comigo que está naquela fase em que eu estive. Travada, paralisada, sem conseguir ir para a direita ou para a esquerda, porque não tinha me conectado com o meu chamado, com a minha história em perdoar e aceitar. Então eu quero dizer assim, ó, que se você sente que Deus está te chamando, aceite o chamado dele, aceite ele te chamando, porque se ele permitiu essa dor, essa história, é para um grande propósito. Tem um grande propósito na tua vida, tudo que você passou, tudo que você está passando. Faz sentido para você, você que está aqui comigo? Quem sabe você que está aqui comigo, você está ouvindo aqui o meu testemunho de vida e está pensando, nossa, Ju, eu tô assim, eu tô paralisada. Eu tô paralisada, não consigo avançar, eu não consigo progredir, eu não consigo, Ju. Eu vou dizer para você, você precisa subir nos seus degraus da aceitação da sua história. Uma amada falou que eu creio. Toma posse, minha linda. A outra amada falou que eu estou travada ainda. Minha linda, se quiseres eu te ajudo, viu? Será um prazer poder te ajudar. Porque se eu conseguir, você também consegue. Eu sempre falo para minhas pacientes assim, ó, se eu conseguir sair do lugar onde você está hoje, por que você não consegue? O Senhor Jesus, ele pagou um preço por mim, por ti, de um valor só. Ele não deu mais por mim, menos por você. E se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor que você. Você consegue se destravar também.
Então eu tô aqui para poder ajudar vocês a se destravarem, a entenderem o processo que vocês têm que enfrentar para poder chegar no propósito que Deus tem para você. Faço aquela pergunta de novo, daqui a 4, 5 anos, aonde você quer estar? Aonde você quer chegar? Fale aí para você mesmo ou escreva aqui. Aonde você quer estar daqui a 4, 5 anos? Pensou? Você quer estar como? Mas será que você vai chegar no que você falou aí da forma que você tá? Paralisada? Fugindo? Carregando pesos, fardos? E um deles é a sua história que você ainda não aceitou? Então tá na hora. Tá na hora de você se despertar. Tá na hora de você evoluir. Tá na hora de você crescer em todas as áreas da sua vida. Na sua dimensão pessoal, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão profissional e emocional. Eu digo que nós somos como um carro. Fura o pneu de um carro, você vai andar com ele furado? Se você continuar andando com o pneu furado, daqui a pouco estoura o outro. Assim é as dimensões da nossa vida. Se estourar uma dimensão e você não arrumar e continuar com sua vida assim, vai estourar a outra também. E se você não cuidar, daqui a pouco você está com a sua vida que nem um carro velho, só pro ferro velho. Você quer chegar a esse ponto? Você quer chegar a esse ponto de estar como um carro que só pro ferro velho, que não tem mais solução? Se você está aqui me ouvindo é porque ainda não chegou no ferro velho, então ainda tem solução. Tem solução para você sim. Teve para mim. Teve para mim. Tá tendo para mim. Então vai ter para você também. Amém? Quero fazer com você uma oração para nós finalizar essa live. Semana passada eu não pude fazer, não estava muito bem. E como eu sempre digo, nós não somos robôs, somos seres humanos. Então resolvi não ter feito semana passada, mas eu já estava com saudade de vocês, viu? Já estava com saudade, já estou há mais de um mês aqui, todas as terças-feiras, às 8 horas. E espero você semana que vem aqui comigo novamente, viu? Mas eu quero agora fazer uma oração com você. E eu quero que você, aonde estiver agora, se você pode fechar os teus olhos, pode colocar a mão no seu coração. E eu quero que você declare agora ao Senhor o que está te travando, o que está te prejudicando. Será que é a dificuldade de aceitar a sua história? Será que é a dificuldade de você se encarar nos olhos? De você encarar aquilo que ainda está te doendo? Coloque na presença do Senhor agora o que está te doendo, o que está te travando e o que está te machucando. Amém? Senhor Jesus, diante, Pai, da tua gloriosa presença, diante de tudo que eu falei aqui, Senhor, eu sou grata a Ti, Pai. Eu sou grata a Ti por tudo que eu vivi. Eu sou grata a Ti pela faculdade que foi a minha história. Chorei, gemi, adoeci, tive depressão, sofri com muitas coisas no meu corpo físico, porque a alma já estava ferida e já estava o meu corpo físico apodrecendo de tanto que a minha alma estava ferida. Mas houve um dia que o Senhor colocou alguém no meu caminho. Houve um dia que o Senhor me direcionou a um caminho para me caminhar. E se eu estou aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor tem me curado dia após dia. E diante de tudo que eu já passei na minha vida, Pai,
Eu sempre falo, Senhor, essas almas que o Senhor me traz são tuas. E que o Senhor venha me dar a direção, venha me dar o olho analítico, venha me dar a sensibilidade para nós chegarmos até na raiz da ferida daquela pessoa. Para que ela possa ter a liberdade de sentir a paz daquela ferida curada, Pai. Mas o que nós temos é que pegar a nossa história, independente do que fizemos nela, independente do que praticamos nela, independente do que já fizemos e praticamos e erramos e tomamos decisões erradas, mas que as pessoas que estão aqui nesta oração, elas venham aceitar a história dela, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. O Senhor nos aceita como estamos, independente do que fizemos. E se o Senhor, que é santo, nos aceita a nossa história, por que eu não aceitar a minha? Por que essas pessoas não conseguiram aceitar a história delas? Se o Senhor nos aceita como estamos, se o Senhor nos pega machucado, ferido, cheio de carrapicho, doente, cheio de feridas, e o Senhor nos cura. Pai, no teu nome, Senhor, eu peço a ti, Senhor, derrama, Pai, o bálsamo. Derrama sobre o bálsamo, sobre essas pessoas que estão com suas almas cansadas, confusas, feridas, travadas. Que elas entendam que a dor delas tem um propósito. Que o Senhor faz da dor delas se tornar para elas uma coroa de honra. Porque é dentro da dor delas que o Senhor quer usar elas. Que é dentro da dor delas que o Senhor quer levar elas aonde o Senhor já tinha programado, mesmo antes de cada um de nós nascer. Senhor, no teu nome, Jesus, eu peço a ti, Pai. Eu peço a ti, Senhor, que as pessoas que estão aqui comigo venham entender que a dor que o Senhor até permite nós passar não é desperdício, mas é uma construção. É uma construção de uma vida transformada, de um propósito lindo que o Senhor tem para nós. Pai, abençoa a vida de cada um que aqui está comigo e que vai ouvir a live depois. Senhor, abençoa a vida delas, o lar delas, Pai. Que aonde elas estiverem agora neste momento, que elas venham ser alcançadas por Ti. Que elas venham ser tocadas por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu já te agradeço. Amém. Amém, minhas preciosas, meus preciosos, que também eu sei que tem homens aqui, jovens, que estão aqui comigo também. Então, que Deus abençoe a sua vida. Depois eu vou deixar essa live gravada e se você fez sentido para você, ouve de novo, encaminha, compartilha com alguém que você sabe que está travado, que precisa se destravar. Quero mandar um abraço, para os meus parentes e familiares lá de Navegante, meus amigos, irmãos em Cristo. Saudade do meu povo de Navegante. E lá também é mais quente do que aqui, né? Mas é um propósito, hein? É um propósito de eu estar aqui morando em Caxias do Sul. Como na tua vida. Você pode não estar entendendo nada da onde Deus colocou você. Mas é aí que o Senhor vai te levantar. Amém? Deus abençoe. Compartilha lá. Bota lá nos seus stories. Me marca. Que vai ser uma alegria ver você lá, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E para você que ficou até o final,
Deus te abençoe.